ano, ótimo dia a todos e a todas, que eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje é aula de História novamente. Vamos aprender sobre o finalzinho da guerra e também é sobre a Revolução Russa e o que aconteceu com os países que haviam vencido e perdido a guerra. Falamos um pouco a respeito disso na aula passada. Retornaremos a falar agora novamente, para a gente não perder o fio da meada, para a gente não perder o foco. E antes de tudo, na página 10, você vai perceber um mapa de nono ano. Tem um mapazinho aí que vai mostrar como ficou a Europa depois dessa Primeira Guerra Mundial. E também a gente vai ver o caso das revoluções que aconteceram dentro do maior país do mundo, aí, na época a Rússia. Um país tão grande que era quase 3 vezes o tamanho do Brasil, né? Então, vamos para a página 9 para eu mostrar para vocês agora esse mapa. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, pessoal, meus pequenos e minhas pequenas do nono ano. Nosso querido nono ano, né? Então, assim, esse é o mapa da Europa após a Primeira Guerra Mundial. E nós temos aqui o seguinte: como resultado imediato, como resultado direto desse fim dessa guerra, a mudança de potência mundial. A Inglaterra deixava de ser a superpotência mundial e agora os Estados Unidos passariam em 1918 em diante a ser a grande potência mundial e o dólar passou a ser a moeda mais valorizada no mundo. Tá bom? Por quê? Porque os Estados Unidos entrou na guerra, defendeu os seus interesses, virou o grande credor da coisa, todo país que ia se levantando, ia pagando seus créditos e débitos aos Estados Unidos e também ia comprando dos Estados Unidos. As indústrias estavam ruins, quebradas. A Alemanha ficou muito arrasada. A Alemanha teve que pagar a grande conta, como nós vimos aí na aula passada. A Alemanha teve que pagar a grande conta da guerra, Tratado de Versalhes, enfim, tudo isso. Na dúvida, assiste novamente. E os Estados Unidos apontam aí como a grande potência depois dessa guerra. Vamos ver o caso da Rússia, que aqui no nosso material didático diz Revolução Russa, mas na verdade foram revoluções no plural, que teve muitas revoluções lá dentro, muitas transformações. Olha só, não sei se meus pequenos recordam, mas no ano passado o tio explicou o que era a revolução, né? E qual a importância dela na vida da gente, na vida dos países, na vida das pessoas, que é uma transformação, né? Para revisar um pouquinho, a gente vai ver aqui, a gente vai partir do conceito de revolução, e a partir desse conceito, a gente vai fazer uma viagem na nossa máquina do tempo para a Rússia. Interessante, essa aqui é a foto da família do Tsar. O Tsar da Rússia. Bom, o Tsar é o imperador. Aí a família aqui do imperador da Rússia, a família Romanov e as suas filhas, tá? Família grande, né? Enfim. Vamos lá. A situação da Alemanha depois dessa guerra foi o seguinte: a Alemanha deixa de ter um Kaiser. Kaiser quer dizer imperador em alemão, o rei, enfim, monarca. A Alemanha deixa de ter um Kaiser e passa a ter um presidente, por obrigação dos países vencedores, tá? Então a Alemanha passou a ser chamada de república. Esse acordo aí assinado na cidade de Weimar, né? Como coloca aqui no nosso material, a cidade de Weimar, na Alemanha, que teve a assinatura desse acordo. E essa República de Weimar, ela vai até quando Adolf Hitler assume o poder. Ele acaba com essa república e novamente a Alemanha volta a ser não monarquia, mas volta a ser uma ditadura perversa, vamos dizer assim. A gente vai ver isso aí com detalhes. Mas vamos para a Rússia hoje, tá bom? Pois bem, o sentido dessa palavra e o significado dessa palavra revolução é muito mais, digamos, profundo do que nós podemos imaginar. Uma revolução ocorre quando ocorre uma
transformação de maneira irreversível, né? Não tem mais como voltar atrás. Houve uma revolução, acabou, não tem mais como voltar atrás não, viu gente? Por exemplo, você pode imaginar o mundo com internet, mas imaginar o mundo sem internet fica difícil agora hoje em dia. Ou então você pode imaginar o mundo com energia elétrica. E agora imaginar o mundo sem energia elétrica já é difícil. Ou seja, teve uma revolução aí, uma transformação do mundo de uma maneira para outra. E não deu mais para voltar atrás. Aí isso se chama revolução. Na Rússia, antes mesmo dela entrar na Primeira Guerra Mundial, que lembrando aí sempre, vou sempre estar colocando essas datas para a gente estar sempre lembrando. A Primeira Guerra Mundial começa aqui e termina aqui, ó, tá bom? Só que mesmo antes da Rússia entrar nessa Primeira Guerra Mundial, ela já estava com problemas, tá bom? Ela entrou por uma coisa de teima, de birra lá do Czar Nicolau. O Czar Nicolau, ele não estava muito interessado no bem-estar da sua população, não. Ele queria mostrar que podia, aquele orgulho, aquela coisa de que a Rússia era o maior país do mundo, mas era um país que não era tão desenvolvido assim não, viu? A Rússia não era um país tão desenvolvido. Vamos ver o mapa da Rússia para eu mostrar para vocês aqui. Nós podemos pegar um mapa aí qualquer e visualizar o tamanho da Rússia, olha só. Ela pega 2 continentes de tão grande que ela é. Ela pega a Europa e pega um pedaço da Ásia. Então, as cidades mais importantes da época, aí, no comecinho do século XX, eram Moscou e São Petersburgo. As únicas cidades que eram, digamos assim, industrializadas, porque o restante da Rússia era muito pobre. Tinha ainda pessoas morando no campo, sem saber nem ler e escrever, quer dizer, uma situação muito ruim. Então a Rússia estava vivendo aí uma crise econômica, muita pobreza, muita fome, e isso mesmo antes da guerra começar, né? Isso mesmo antes da Primeira Guerra Mundial ter início, né? E antes dessa guerra ter início, em 1904, faz tempo, que é danado, não faz? A Rússia se envolveu numa guerra contra o Japão. Ela resolveu então arrumar uma confusão lá com o Japão. Uma guerra danada, uma confusão danada contra o Japão. E o Japão já era um país imperialista. O Japão já era um país que poderia dominar muitas regiões. Dominava a China, as Coreias, enfim, o Japão era muito duro, né? E uma tecnologia de guerra muito avançada, bem mais avançada do que a da Rússia. E a Rússia acabou perdendo essa guerra. A Rússia perdeu e aí sim que a crise realmente ficou pesada para os russos, né? Crise, fome, porque o Nicolau não estava nem aí para a sua população, pobreza exagerada, manter o povo pobre sem saber ler e escrever é provavelmente a maior jogada que alguém pode fazer num país, um governante, um rei, um presidente, seja lá quem for. Para ele manter o controle da sua população, ele tem que manter o pessoal pobre, sem saber ler, sem saber criticar nada. Então é assim que acontecia na Rússia. Para que o pessoal vai estudar? Para aprender a questionar as coisas. Então, questionar logo o governo, né? Então, dessa maneira aí, o Czar e sua turma, quem não lembra ainda, não sabe o que é Czar, pode também ser escrito assim, como Tsar. Isso significa imperador em russo, viu gente? Imperador. Não é só na Rússia, não tem Tsar na Alemanha e na França não, é só na Rússia. Czar. Czar ou Tsar, pode escrever das duas formas que a gente aceita, tá bom? Então, nessa data a Rússia perde essa guerra. No ano seguinte, em 1905, a população mais pobre da Rússia vai às ruas fazer, digamos assim, uma agraciação. Não foi nenhuma revolta, não estavam zangados, não estavam nada disso não. Estavam pedindo
por caridade, a atenção do czar. Por favor, czar, olhem para nós, vamos levar uns cartazes. Nesses cartazes estavam escritos: vida longa ao czar, saúde ao czar, né? Deus abençoe a família de czar. O pessoal cantava cânticos religiosos, cantigas ortodoxas, enfim. Só que foi o que o czar fez, né? O czar mandou o exército para a rua e fuzilou centenas de pessoas, né? E fuzilou centenas de pessoas aqui nesse movimento aí pacífico. Aí o caso veio à tona e dentro da Rússia, como também fora da Rússia, o pessoal começou a pegar no pé do czar. Pegar no pé que ele não podia fazer um negócio desse. Assim, quando é com os outros é legal, o cara só diz assim, foi feio. Mas as famílias que morreram, os parentes deles que não ficaram sem saber, em choque, estado de choque, né? E as coisas não se resolveriam com facilidade. Então, o que é que ocorre bem aqui? Após esse massacre aí na praça, massacre lá no Palácio de Inverno do czar, foi conhecido como Domingo Sangrento. Domingo Sangrento, o nome desse massacre. O pessoal exigiu do czar que o parlamento tivesse mais poder. Que o parlamento tivesse mais poder. Gente, o parlamento é uma coisa muito importante. Todo país tem que ter um. Porque aqui é o freio, é uma espécie de freio mesmo. É o freio que vai barrar as vontades do governante. Dentro do parlamento trabalham senadores, deputados e ministros. São eles que vão pisar no freio quando o presidente quiser mandar sozinho. Não sei o que, eu sou dono e tal. Não, tem que obedecer às leis do parlamento. Se você não obedecer às leis do parlamento, a gente dá o impeachment. Então a gente coloca você para fora. Então a população exigiu que o czar valorizasse mais e também tivesse um pouquinho de piedade das pessoas obedecendo à legislação parlamentar. O czar, não, tá bom, beleza. Aí o czar viu aquela multidão de gente chegando. Não, vamos valorizar mais o parlamento. Lá na Rússia era chamado de Duma, o parlamento era chamado de Duma. Vamos valorizar mais a Duma, vamos colocar lá uns ministros legaisinhos, não sei o que mais, o pessoal mais bacana, mais conversador, aquela conversa bonita, que é pra gente resolver os problemas do nosso grande país. Só que em vez disso ele se aplicou foi a Rússia dentro da Primeira Guerra Mundial, um país que já estava arrasado. Já era arrasado no começo do século, não chegava nem perto da bela época da França, né, da Inglaterra, enfim. Ele colocou o país na Primeira Guerra Mundial e a crítica a ele foi muito grande, né? Porque antes da guerra terminar ele teve que sair, a Rússia teve que sair da guerra em 1917, que não tinha mais recursos nem soldados, perdia batalha por cima de batalha, os alemães estavam humilhando os russos ali na frente leste ali, tá bom? E assim, ele teve que sair e assinar um acordo com os alemães. Assinar um acordo com a Alemanha, dizendo assim, que ia ceder um pedaço de terra ali para a Alemanha como indenização de guerra. E os alemães deixavam a Rússia sair. A Alemanha, logicamente, que achou bom, né? Assinou esse decreto, esse acordo aí com os russos, ganhou um pedaço de terra e se concentrou em atacar os aliados ali na parte oeste. Ok? Atacando França, atacando Inglaterra, atacando ali Estados Unidos que estavam chegando na guerra, enfim. Nessas alturas toda da vida, 1917, os operários, camponeses, todo mundo que era pobre naquele tempo, estavam se organizando em sovietes. Isso quer dizer sindicatos em russo, mais ou menos a ideia é essa, viu gente? Sindicatos em russo. Para nós é sindicato, para eles é uma organização trabalhista, é a mesma coisa, só que o nome era sovietes. Tá bom? Dessa organização começaram a surgir alguns líderes, né? E alguns partidos políticos foram aparecendo. Certo que os partidos eram ilegais de ter, não podia ter partido não, que era uma monarquia.
Era o czar que mandava, então para que ter partido? Só que os partidos iam aparecendo a si mesmo. De um lado, os mencheviques, quer dizer minoria em russo, né? E os bolcheviques do outro lado, os bolcheviques, que em russo quer dizer maioria. Meus meninos e minhas meninas, prestem atenção. Os mencheviques, eles tinham uma ideia diferente dos bolcheviques, tá bom? Os mencheviques aceitavam uma intervenção burguesa. Eles aceitavam até fazer contatos amistosos com outros países capitalistas. Eles eram socialistas utópicos. Lembra da utopia do ano passado? Eles eram socialistas utópicos, tá bom? Eles achavam que as coisas iam ficar bem de boa, sei lá, que as flores iam nascer da mesma forma que nascia flor no jardim, ia nascer flor no coração do czar. Eles achavam que as coisas iam melhorar com o tempo. E até porque a primeira revolução foi com eles. Mas não foi uma revolução muito legalzinha, não. Já os bolcheviques tinham uma ideia diferente dos mencheviques. Eles eram adeptos daquele socialismo científico. Socialismo científico. Em que somente a luta de classes seria capaz de tornar a Rússia um lugar melhor. Viu? O líder máximo desses bolcheviques foi o Vladimir Lenin. O Lenin tem a foto dele bem na página 11, aliás, na página 12. Vamos ver a cara do Lenin aqui. O Vladimir Lenin. Para você entender a importância do Vladimir Lenin, lá na Rússia hoje tem uma múmia dele, tem a múmia do cara. Eles mumificaram o Vladimir Lenin. Fica lá no museu secreto. Podem, viu? O tamanho da importância do Vladimir Lenin. O cara muito inteligente, muito articulado, um cara muito brilhante, assim, tal. Ele subia num palanque ali, dizia o diacho ali, todo mundo acreditava. Enfim, aqui é o líder dos mencheviques. O líder, o Plekhanov. Eita, língua danada. Plekhanov, tá bom? E o Vladimir Lenin. Na próxima aula, o que é que o tio vai falar para vocês? Na próxima aula é o desenrolar das duas revoluções que a gente vai falar. A primeira revolução menchevique e depois a segunda revolução bolchevique. Tá bom? Onde a Rússia, aos poucos, vai perdendo até o próprio nome. Vai mudando o nome para a União Soviética. Certo? Então, passo a passo, a gente chega lá, né? Próxima aulinha, a gente vê isso aí. Nós falamos hoje das dificuldades da população russa, né? E não podia nem fazer uma greve pacífica, que o czar já mandava fuzilar todo mundo. Na próxima aula a gente fala sobre as revoluções, tá bom? De março e de outubro, de fevereiro e de outubro. Ok? Eu digo março porque para eles no calendário era março. O calendário deles era um calendário diferente dos outros. Mas para nós aqui a revolução foi em fevereiro. Então até mais, se cuidem. Na dúvida, deixa um comentário, vê essa aula novamente, que tem muita informaçãozinha pequenininha, viu? Ok, bom dia, se cuidem.